Qual o melhor tratamento para a escoliose? Nesse vídeo eu vou abordar um pouco sobre o tratamento da escoliose e tentar esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, fica comigo para você entender um pouco mais. E para você que ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta especializado em coluna e escoliose. Seja bem-vindo ao meu canal. Bem, antes mesmo de começar a falar sobre o tratamento da escoliose, se você me acompanha aqui no canal, eu quero te pedir desculpas devido à minha falta de assiduidade com os vídeos. Eu gostaria de colocar vídeos diariamente, mas a falta de tempo não me permite isso. Então, já vou adiantando aqui pedindo desculpas e tentar colocar mais vídeos, pelo menos uma vez por semana, para poder esclarecer um pouco mais a respeito desse mundo tão grande que é a escoliose e coluna vertebral. Bem, dito isso, vamos direto ao que interessa. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muito misticismo a respeito do tratamento da escoliose. Então tem muita gente recomendando pilates, RPG, natação, musculação, enfim, diversos tratamentos pouco comprovados ou sem comprovação científica nenhuma a respeito de sua eficácia. E aí também existe um pensamento que povoa a mente das pessoas, que é o seguinte: bem, a escoliose é somente um problema postural e basta fortalecer o lado que é fraco e alongar o lado que é encurtado. Mas esse pensamento está completamente equivocado e não tem nada a ver com o real tratamento da escoliose. Então, bora lá começar a falar sobre o tratamento específico da escoliose. A primeira coisa que você precisa saber é que existem duas abordagens principais. Uma delas é a abordagem cirúrgica e a outra é a abordagem conservadora. A abordagem cirúrgica, de maneira geral, ela é recomendada a partir dos 45 a 50 graus de ângulo de Kobe. E por que eu disse que ela é recomendada de maneira geral? Porque cada caso é um caso. Todo caso precisa passar por uma avaliação. Todo caso vai ter suas singularidades. Isso quer dizer que nem toda escoliose de 50 graus precisa necessariamente de uma cirurgia. Assim como nem toda a escoliose de 35, 40 graus a gente pode ficar somente com tratamento conservador. A princípio, sim, mas se for uma pessoa, um jovem, uma idade muito jovem, a tendência dessa escoliose progredir é grande. Então a gente tem que estar atento às singularidades, ok? Logicamente, cirurgia somente a partir dos 45, 50. Mas nem todos os casos vão ser necessários a cirurgia. Bom, e aí qual é o objetivo, então, da abordagem conservadora? Vamos lá. Primeiramente, escoliose, a gente só vai considerar escoliose aquelas curvaturas que atingirem o limite de 10 graus de ângulo de Kobe. Então, escoliose é a partir dos 10 graus. E aí, a partir de 10 até 25 graus de ângulo de Kobe, o tratamento conservador é somente através dos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. Esses exercícios eles são recomendados nos guidelines da SOSORT. Esses exercícios eles foram desenvolvidos pelas 7 escolas europeias de escoliose. Ok? Eu não vou entrar aqui e falar quais são as escolas, mas fique atento a isso. De 10 a 25 graus, exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, também chamados PSSE. Ok? De 25 a 45, 50 graus, a gente vai fazer os exercícios mais a utilização do colete tridimensional. E o colete, ele necessariamente precisa ser tridimensional. Por quê? A escoliose, ela é uma condição tridimensional. Ela vai afetar o plano sagital, ela vai afetar o plano frontal, ela vai afetar o plano horizontal. Então, a correção, os exercícios, eles precisam atingir esses 3 planos e o colete também precisa corrigir esses 3 planos. E o colete, geralmente, ele é recomendado para aquelas pessoas que ainda estão na fase de crescimento, porque ele vai servir como um tutor para alinhar o crescimento da coluna. Então, durante a fase de crescimento, colete é recomendado para aqueles casos entre 25 e 45, 50 graus. Contudo, o colete não tem só essa função, mas para esse vídeo eu vou me ater a isso, vou falar somente da função de tutor. Pode ser que na fase adulta você precise de colete? Pode. Como eu disse lá no início, tudo vai depender de uma avaliação e das singularidades. Bem, então, quais são os objetivos do tratamento conservador? Em um cenário muito ruim, o objetivo é
diminuir a velocidade de progressão da curva. Por quê? A história natural da escoliose, ela é sempre progressiva. Isso quer dizer que se a gente não fizer nada, a tendência é essa escoliose progredir muito. E aí, num cenário muito ruim, o objetivo é diminuir a velocidade de progressão. Em um cenário um pouco melhor, estabilizar essa progressão, ou seja, eu não vou conseguir reduzir, mas eu também não vou deixar que ela continue. Eu estabilizo, isso aí já é ótimo. E em um cenário mais otimista, o que não é raro, é regredir essa progressão. Então, uma escoliose que estava lá com 40 graus, ela pode sim vir regredindo para 35, 30 e aí em diante. Tudo vai depender de cada caso, do profissional, dos exercícios, da assiduidade do paciente. Então, são uma série de fatores que vão contribuir para o sucesso do tratamento. E é sempre bom a gente falar sobre a detecção precoce da escoliose, porque o sucesso do tratamento conservador ele está relacionado diretamente com a detecção precoce e com o tratamento correto, ou seja, quanto antes a gente identifica e começa o tratamento, maiores as chances do sucesso do tratamento conservador. E aí, o que seria exatamente esses exercícios específicos? Bem, a primeira parte do exercício específico é você fazer a autocorreção 3D. Eu falei que a escoliose era tridimensional, então eu preciso corrigir os três planos anatômicos. Então é a autocorreção 3D, que é o melhor ajuste possível para determinado caso. E após o paciente conseguir adquirir essa autocorreção 3D, o próximo passo é colocar atividades cotidianas, por exemplo, mantendo a correção. Então, vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que fulano gosta de musculação. Se ele fizer uma autocorreção 3D lá na academia e fizer o exercício de musculação, ele vai estar tratando a escoliose. Lembrando, na musculação a gente tem alguns parâmetros que devem ser evitados, que também não vai vir ao caso desse vídeo. Já fiz vídeos aqui falando sobre isso. Mas seria basicamente isso. Autocorreção 3D mais alguma atividade funcional. Às vezes a gente precisa fortalecer um músculo, às vezes a gente precisa alongar outro músculo, mas de maneira generalizada, esse seria o tratamento da escoliose. E aí, a minha recomendação é sempre o seguinte: siga as orientações de um profissional especializado no assunto. Porque, se você olhar nas redes sociais, tem diversas pessoas falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o tratamento real da escoliose. Então, tem uma pessoa que tem escoliose, então ela vai lá e coloca a opinião dela. A ideia dela é ajudar, porém, cada caso é um caso. O que foi bom para ela pode não ser bom para você. Assim como se você pegar a opinião de profissionais que não são especializados em escoliose, há grande probabilidade de você não obter a melhora e ainda piorar. Então sempre busque um profissional especializado em escoliose, preferencialmente formado por alguma das 7 escolas. Num próximo vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito dessas escolas de escoliose para você ficar um pouco mais por dentro, tá ok? Então, se eu conseguir te ajudar, me ajuda compartilhando esse vídeo até para poder ajudar mais pessoas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para você continuar recebendo os conteúdos. Prometo que vou botar mais conteúdos com maior frequência para que você saiba um pouco mais sobre escoliose e coluna. Vejo você na próxima aí. Tchau!